Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. O Anthony é rápido no gatilho, ou melhor, nos comandos do celular. Sem muito mistério, lá está ele dominando a técnica. Sentado à mesa, Anthony usa celular. É assim também com o computador. Aos poucos saem as respostas para alguns cálculos. 12, 13. A nota final é motivo para comemoração. 100%! Ele estuda com notebook. Há mais de 1 ano e meio, essa é a rotina do menino, que é aplicado nos estudos. Os estudos na pandemia estão sendo muito bem, mas mesmo assim sinto falta da minha escola, estudar perto dos meus amigos e também da minha linda professora. Realidade também dos coleguinhas. Eles trocaram os bancos da sala de aula de uma escola de Manaus, no Amazonas, pelas mesinhas de casa. Diariamente, esses meninos e meninas enfrentam uma batalha para aprender o conteúdo passado. Estudar em casa não é a mesma coisa que estudar na escola, Maria Felícia né? Araújo de Santana, 9 anos. É ruim às vezes, porque não entende as questões. Aí às vezes eu fico com dificuldades para responder a tarefa. Se é difícil para quem tem a tecnologia como aliada, imagine para os estudantes que não possuem acesso nenhum à internet, por exemplo. A pandemia do novo coronavírus acabou mostrando ainda mais a face da desigualdade. No Brasil, né, a gente vê que isso ganha contornos cada vez mais perversos, né, pelo aumento da pobreza extrema que a população brasileira está colocada, né? A crise sanitária também revelou que a educação estava longe de ser uma prioridade nacional. A gente canta no hino paz no futuro César e glória Nunes, no professor da passado, Faculdade de Educação mas a educação brasileira nunca teve glória no passado. A gente espera que tenha paz no futuro. Todos os países que fizeram transformações estruturais investiram em educação, sejam aqueles considerados capitalistas, como a Inglaterra, a França, Estados Unidos, Japão, sejam aqueles considerados como socialistas, a Rússia, Cuba. Todos os países de diferentes matizes políticas investiram profundamente em educação para alavancar o desenvolvimento econômico e social. O Brasil nunca foi assim. A educação foi mais privilégio do que direito no Brasil, privilégio de classe. Para Maria Júlia, conviver com os amigos era o melhor da ida ao colégio. Fazer tudo remotamente não é moleza, não. Mesmo à distância, Maria não é Júlia Bento brincadeira, Silva, 9 anos. porque a gente tinha provas para fazer. A escola é um espaço de convívio Ítalo Dutra, social chefe de educação do Unicef do muito Brasil. privilegiado para crianças e adolescentes, porque ela, obviamente, põe essa criança e adolescente em contato com outras realidades diferentes ou próximas às suas, o contato com outros adultos que não a sua família mais próxima, que são responsáveis pela sua educação. Um problema de saúde pública que traz consequências para os mais variados setores. Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância indicam que, neste período, 5 milhões de crianças e adolescentes ficaram fora da escola ou sem receber atividades. Isso representa um retorno, digamos assim, a uma situação em que nós nos encontrávamos há 20 anos atrás. Então, certamente a preparação para situações de emergência é uma falha no sistema educacional como um todo. A exclusão digital e, em especial, as escolas que atendem as crianças e adolescentes, situação de vulnerabilidade socioeconômica maior, elas estão menos preparadas, tanto do ponto de vista da formação de professores, quanto de infraestrutura necessária para, lidar com controle e prevenção de infecções, como, por exemplo, e lidar com esse ensino remoto. O ensino remoto definitivamente é um desafio à parte. A Letícia sabe disso como ninguém. A engenheira agrônoma se desdobra para ajudar o Bento, de 9 anos, e o Miguel, de 5, que está em fase de alfabetização. B mais A, Bá. L mais A, Lá. Balá. Bala, muito bom. Fazer Eu sei ler! Eu acho que o fato da gente não ser professor, não ser formado para isso dificultou um pouco,
mas a gente tenta fazer o melhor possível e ajudar com que ele se desenvolva dentro daquilo que a gente está disposto a ajudar. Pais e mães acabaram se tornando professores particulares. Nessas horas, muitos deles perceberam a importância dos educadores na vida das crianças. A família e a escola têm que integrar-se para o sucesso cultural, ético e afetivo das crianças. Quando a família é a primeira escola, a escola necessariamente tem que ser acolhedora e tem que ser uma segunda família. Agora, cada um tem papel distinto. Pai e mãe não é professor. Não queira ser professor que você não é. Você não tem o domínio formativo, pedagógico, o percurso para fazer isso. O pai e a mãe têm que ter um ponto de apoio, mas não é professor. E a escola tem que entender que no período extraordinário da pandemia, a escola tem que manter a saúde psíquica, tem que manter o relacionamento afetivo, mas não tem que achar que vai fazer uma transmissão de 4 horas do mesmo jeito que era o tempo presencial, porque o tempo digital é muito menor. Ninguém aguenta 4 horas de tela. Criança nenhuma aguenta. E se aguenta é por autoritarismo. Não tem eficiência pedagógica nenhuma. E criança nenhuma perde o ano. Perde o ano quem morre. Perde o ano quem não aprende com a pandemia. Não é só pegar a tarefa lá no WhatsApp ou no e-mail e pôr o aluno para fazer. E tem que dar atenção, tem que explicar, tem que ver se está fazendo certo, se está entendendo. Ou seja, um adulto ou alguém mais experiente teve que virar o professor desse aluno. O professor mesmo não conseguia fazer o seu trabalho com esse aluno porque não tinha um aluno perto dele, né? Então, essa situação levou um estresse nas relações familiares, um estresse também para os alunos e um estresse para o professor. Estresse e sobrecarga para o professor que teve que se adaptar a um novo normal do dia para a noite. Antes, ele era só professor, mal pago, situações adversas e tal. Agora, ele tem que criar na sua casa um estúdio, ser um muito bom comunicador para garantir o público que não tem condições de acessá-lo, né? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Já faz um tempinho que a Pro Priscila Ilha de Quartibirimbila não aparece por aqui, não é? Mas é que eu estava preparando com muito carinho uma história nova muito especial. Haja carinho, criatividade e motivação. 3 ingredientes essenciais na vida da Priscila. A professora de Caraguatatuba, no interior de São Paulo, aprendeu a fazer vídeos e postar para a criançada. De forma lúdica, ela deixa as aulas bem mais leves. Eu me transformei em doutora para explicar sobre o Covid, para falar para as crianças o que era importante fazer, que era importante higienizar as mãos, que era importante o uso da máscara, né, que era para evitar a aglomeração, que nesse momento a gente não ia poder sair de casa. Então eu fiz um vídeo, algumas instruções para as crianças na linguagem deles, para que eles pudessem assistir e acalmar o coração, porque eu costumo dizer que a criança, ela cria monstrinhos na cabecinha dela quando ela não sabe do que se trata. Desde então o contato não para, pelo contrário. Tivemos que disponibilizar, né, o nosso tempo, o nosso número, eu costumo dizer que nós recebemos as famílias literalmente dentro das nossas casas, nós abrimos a porta da nossa casa para receber essas famílias e para acolher essas crianças, para não deixar parar, para que as crianças mantivessem garantido esse direito de aprendizagem que todos eles têm. Então, acho que foi um papel fundamental acreditar que era possível e bolar meios de como que nós iríamos conseguir alcançar essas crianças. A educação é um direito constitucional. A igualdade de condições para a aprendizagem também está prevista no artigo 206. Mas em um país de dimensões continentais como o nosso, os desafios são grandes. A começar pelo acesso à internet e ao ensino remoto e as diferenças entre os ensinos público e particular. A educação sendo universal, ela inclusive ela ultrapassa de ser um direito simplesmente social. Ela passa a ser um direito humano fundamental. Por quê? Porque o objetivo é que todas as pessoas, todas as crianças e adolescentes estejam estudando para obter uma formação que lhes dê oportunidade de desenvolver a cidadania e aptidões para o trabalho. Sem educação, fica meio impossível você falar que a Constituição, no seu artigo 206, está sendo cumprida.
Ao longo do programa falamos muito sobre o ensino remoto. Só não dá para confundir a expressão com educação à distância e muito menos com homeschooling, prática não permitida no Brasil. A pandemia, eu acho que criou um paradoxo no seguinte sentido: o Brasil não tem lei que regulamente o homeschooling. No entanto, houve uma série de determinações governamentais de que o ano letivo poderia ser desenvolvido dentro de casa, através de plataformas, através desses instrumentos. Como a educação, as escolas estão fazendo hoje? Vivendo atividades de ensino remoto no modelo de educação presencial. Então, isso é importante frisar essa diferença, porque o que se vive hoje não é o ensino à distância. O ensino à distância é uma outra modalidade dentro da educação. O que tivemos que fazer nessa situação de excepcionalidade foi adaptar as instituições, as escolas, tanto da educação básica como no ensino superior, pautadas no modelo presencial, a atividades de ensino remoto. E isso demonstrou que precisaria minimamente, para dar certo, de condições de infraestrutura que não foram atendidas na maior parte das escolas públicas do Brasil. Sem recursos, nós fazemos improvisações cibernéticas, improvisações, né? Como essa ideia de um ensino remoto improvisado que está acontecendo hoje, precaríssimo, né? Sem planejamento digital, com muito boa vontade, às vezes, de quem planeja e de quem executa. Mas ela não é um ensino. Ensino remoto não é educação digital. É urgente que os olhares estejam cada vez mais voltados para a educação. Um relatório do Banco Mundial apontou que a América Latina e o Caribe são os locais com o segundo maior aumento absoluto de pobreza de aprendizagem. Isso quer dizer que o número de crianças que não conseguem ler ou mesmo entender um texto simples chega a 7 milhões. E por que não mudar essa realidade antes do início da fase de alfabetização? Em Atibaia, São Paulo, a professora Sherliana criou estratégias para educar e cuidar de crianças que estariam na creche. As mães conseguiram entender que a própria rotina da casa ensinava muitas coisas para as crianças. As crianças se desenvolviam no simples lavar a louça, calçar a meia, ajudar nos afazeres da casa, na alimentação. Uma mensagem que eu quero deixar aqui é que o novo, ele pode até nos tirar da zona de conforto e nos assustar, que foi o que aconteceu, mas nunca pode nos afastar de nossos ideais. Nós temos sim que acreditar. Se a gente parece que está, sem a luz no fundo do túnel, vamos perseguir o sol. Para Andresa, a iniciativa ajudou e muito na educação do Brian, hoje com 4 anos. Esse grupo realmente foi a nossa salvação da pandemia, porque nele a gente tinha acesso a algumas atividades que a gente tinha que fazer com a criança em casa, atividades simples, mas que ajudavam no desenvolvimento deles. E essas atividades eram com coisas que a gente tinha em casa mesmo, não tinha nada de difícil. O Repórter Justiça faz uma pausa e volta em instantes. No próximo bloco, vamos falar de um problema que vai além da pandemia do novo coronavírus: a evasão escolar. Não saia daí. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Manuela morre de saudade da rotina em sala de aula. Qual que é agora? O laranja. Onde que é a tampinha laranja? Manuela fecha bocal de garrafa com tampa. Com a pandemia do novo coronavírus, a menina de 5 anos passou a assistir às aulas de casa, o que é um desafio e tanto para ela, que tem síndrome de Down. Dentre as principais dificuldades que a gente tem enfrentado com relação ao aprendizado dela, eu posso destacar a dificuldade de concentração na aula online, a facilidade com que ela se dispersa dos assuntos e a falta de interação com os professores e com os colegas que a aula presencial traz e que a gente não consegue suprir nas aulas online. Jardley também é um aluno muito especial, tem microcefalia. Com as classes online, Rosalda viu o rendimento do filho cair. Ele não interage como ele interagia na escola. Então, a minha maior dificuldade em ensiná-lo é prender a atenção dele diante das dificuldades da pandemia. Preocupada com a aprendizagem, a dona de casa desenvolveu toda uma rotina de estudo.
Como ele gosta muito de ouvir música, a gente coloca uma música para ele relaxar, para a gente começar a fazer as nossas atividades. Quando ele se estressa, fica um pouco nervoso, eu paro um pouco o aprendizado e torno a ouvir música mais um pouco com ele. Aí quando ele torna a relaxar, a gente conclui a nossa planilha de estudo durante o dia. A inclusão de alunos com deficiência na educação infantil requer mais cuidado. O processo de adaptação exige dos pais e dos educadores paciência e didática. Em Taguatinga, no Distrito Federal, uma professora usou a criatividade para fazer a diferença nas aulas virtuais. Os kits, eles são produzidos com materiais simples, com sucatas, e nós utilizamos garrafas, tampinhas, papelão, isopor, diversos materiais. E são coisas simples que as crianças conseguem fazer, né, com o auxílio dos pais, mas que elas não precisam de nenhum meio tecnológico para poder desenvolver as atividades. Fábia conta com a ajuda da professora Estela. Juntas, as duas interagem com quase 30 alunos entre 4 e 5 anos. Nesta faixa etária, as crianças não devem passar mais de 1 hora na frente das telas. O kit, então, ajuda nos desenvolvimentos motor e intelectual dos pequenos. Nessa fase da aprendizagem, as crianças precisam estar em constante contato com o uso do material concreto. E dessa forma, manuseando, brincando, conseguimos passar de forma lúdica diversos conceitos. E todos esses conceitos que trabalhamos através do kit estão no campo de experiência da Base Nacional Comum Curricular. De norte a sul, os professores tiveram que reformular o jeito de ensinar. O problema é que nem todos tinham habilidades com o mundo virtual. O educador brasileiro, o professor de licenciaturas, o professor de pedagogia, ele não foi preparado no período anterior para compreender a transição digital. Não há em nenhum curso de pedagogia didática digital, né? Uma questão que não fica restrita à pandemia. O Brasil ainda enfrenta um dilema antigo, o alto índice de reprovação e de abandono escolar. No segundo ano, Gleiciane engravidou e largou os estudos. Eu, muito jovem, com 16 anos, me apaixonei pelo pai do meu filho e a gente acabou engravidando. E nesse período eu acabei me afastando dos meus estudos quando estava cursando o ensino médio, segundo ano do ensino médio. Então hoje eu me arrependo muito por conta disso. Já tive muita vontade, já tentei me inscrever em algumas instituições que a gente faz uma prova e conclui, porque tenho muita vontade de fazer a administração hoje, que é uma área que abrange a minha profissão, que é vendas, o segmento de vendas. Os dados comprovam a dura realidade brasileira. Em 2019, mais de 2 milhões de estudantes repetiram de ano. 620 mil alunos pararam de ir à escola e 6 milhões estavam em séries que não condiziam com a idade. No topo dessas estatísticas estavam crianças e adolescentes negros, indígenas e com deficiência, moradores das regiões Norte e Nordeste. A gente começa com reprovações, a gente amplia essa absorção em idade séria, o atraso escolar, e a gente tem o abandono da escola. Ou evasão, a depender de como a gente encara o fenômeno de estar matriculado e sair, ou de terminar um ano e não voltar no ano seguinte, assim por diante. Então, esse ciclo ele precisa de um enfrentamento, que é um enfrentamento que olhe em especial, primeiro, para aquelas que não podem esperar mais, porque estão correndo maior risco, que são aquelas que estão em atraso escolar, mas um enfrentamento que observe que é preciso construir uma escola centrada nas necessidades de aprender dos estudantes. Depois de alguns anos afastado da sala de aula, Gabriel quer voltar a estudar. Eu decidi voltar a estudar por causa do tempo que a pandemia nos deu no ano passado e também pelo fator de eu precisar de melhorar meu currículo para conseguir um emprego melhor. Em Campina Grande, na Paraíba, Ivonete tomou a mesma decisão, 24 anos depois de abandonar os estudos. Eu voltei a estudar aos 40 anos. Ivonete Soares, eu concluí o ensino médio. E hoje me sinto uma pessoa mais completa por ter chegado a concluir.
enfrentar a evasão e trazer de volta para os bancos dos colégios milhões de brasileiros. Há mais de 2 décadas, é isso que o Cidade Escolar Aprendiz faz. O projeto acredita que a forma mais eficiente de se combater essa exclusão é unindo forças com centros de referência de assistência social e o setor da saúde. Por trás das causas da exclusão, invariavelmente você vai ter fatores que são extraescolares, que não são do sistema educacional, mas que têm a ver com vulnerabilidades as mais diversas, problemas de saúde, problemas de exposição à violência, problemas que têm a ver com pobreza extrema, problemas, enfim, de um conjunto aí de fatores extraescolares. Então, as escolas, as redes precisam do apoio da assistência social e da saúde para poder endereçar esses desafios, para criar condições para que eles voltem para a escola. Mostramos até aqui o esforço de pais, alunos e professores da cidade, mas no sertão as dificuldades aumentam. Enquanto os alunos dos centros urbanos começaram a ter aula online na pandemia, muitas crianças e adolescentes da zona rural foram prejudicados por não terem acesso a uma internet de qualidade. A internet cai, não tem estabilidade, temos que mandar atividade para esse aluno. O aluno passa de 12 a 15 dias para retornar essa atividade. Então hoje nós vimos que antes da pandemia nós tínhamos um maior controle do aprendizagem do aluno. Hoje isso se perdeu. Gilmara da Silva Martins, 7 anos. Ela lê palavras no quadro. Aos 7 anos, Gilmara lê as primeiras palavras. A irmã Juliana é 2 anos mais velha. Minha mãe me ajuda a escrever, a ler, a fazer contas. Ana Maria é a mãe das garotas. A pescadora tinha uma rotina bem diferente antes da pandemia. Agora, a dedicação é exclusiva e o foco é no aprendizado das filhas. Se for preciso, eu enfrento tudo para minhas filhas estudar. Eu quero o bem delas, que elas estudem, que elas aprendam, que elas sejam alguém na vida. No próximo bloco, vamos mostrar como a família influencia no aprendizado de crianças e adolescentes. Você vai ver o que alguns pais fizeram para criar um ambiente de estudo agradável em casa. Não saia daí. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. No 3º mês de pandemia, Ana Paula foi demitida da escola onde trabalhava, em Belo Horizonte. Sala de aula vazia. Eu precisei me reinventar e fazer aquilo que eu amo. A minha missão, que é ensinar essas crianças. A pedagoga criou o projeto Amor de Vida para ajudar pais na rotina e no planejamento dos estudos dos filhos. O atendimento é individualizado, com direito a camiseta, máscara e outros itens. Como estávamos sem escola e na escola tem essa rotina, essa marcação, eu percebi essa necessidade também desse cuidado com as nossas crianças, entenderem que aquele momento do meu atendimento era um momento deles também se conectarem no aprendizado. Fernanda é mãe do Lucas e da Marcela. O projeto tem ajudado bastante a cirurgiã dentista que não consegue fazer trabalho remoto. Além de um ensino direcionado, Fernanda Cassice, cirurgiã dentista. Ana Paula, ela tem muito profissionalismo, muito amor no que ela faz. E a gente teve com o projeto uma oportunidade de trazer um pouco da escola para dentro da nossa casa. Quando pais e filhos estão em casa, é necessário ter planejamento e organização para que a convivência familiar seja saudável. O horário que eu acordo para trabalhar, geralmente Cristiane é o horário Faria, que ela acorda para as aulas. E a gente tem a pausa, né, no horário do almoço, que a gente tenta organizar aqui a nossa rotina. E eu continuo meu trabalho home office e ela me ajuda aqui em algumas demandas de casa, né? Mas a organização ela tá sendo feita conforme os horários do meu trabalho mesmo, né? No começo, a adaptação foi tranquila. Com o tempo, a paciência diminuiu. Além disso, para a Ana Clara, com a casa cheia, difícil mesmo é se concentrar nos estudos. Muitas coisas nos distraem e Clara também Faria, o sono estudante. faz parte das minhas dificuldades, pois é um dos anos que eu não estudava de manhã, aí esse ano eu estou estudando, então ainda não me acostumei 100% a acordar de manhã todos os dias e acaba que atrapalha.
Na pandemia do novo coronavírus, os pais e responsáveis passaram a reconhecer ainda mais a importância dos professores. Já os educadores perceberam o quanto a família é fundamental para motivar e estimular as crianças no ensino remoto. São dois lados de uma mesma moeda. As crianças são a maior riqueza de uma sociedade. O futuro de uma sociedade são as crianças. Então, cuidar das crianças é a maior tarefa de uma geração. Então, nesse sentido, nós vamos ter que repensar a relação física institucional da escola e repensar a relação curricular. A escola que virá, ela terá relações presenciais, porque isso é fundamental, e ela terá também relações digitais, que precisam ser pedagogicamente planejadas. A Constituição Federal reforça o que dissemos. O artigo 205 estabelece que promover a educação é um dever do Estado e da família. A família não pode abdicar do papel do Estado, por isso o ensino domiciliar hoje não é ainda regulamentado. Enquanto não for, a família não pode abrir mão do Estado, nem que seja na sua atividade de fiscalização e de avaliação. E também o Estado não pode largar a família sozinha, porque é um direito constitucional a obrigatoriedade dele junto com a família. Marcos e Jamile têm 2 filhos pequenos. Eles contrataram uma professora particular para dar aulas de reforço para a Tarsila, de 6 anos, porque a menina estava com dificuldade para assimilar o conteúdo pela internet. A gente teve medo dela começar o primeiro ano sem saber absolutamente nada. Então foi muito difícil para ela conseguir entender, conseguir assistir, parar para assistir a aula ali, olhando para o celular. Foi muito difícil. O casal também preparou melhor o ambiente em casa para os estudos. Ela pegou um ritmo agora realmente excelente de aprendizados e está nos surpreendendo a cada dia. Em Manaus, uma iniciativa que incentiva a leitura é o projeto Gêneros Textuais na Prática da Cidadania. A ideia surgiu a partir de uma avó que chegou na sala de aula justificando a ausência de seu neto, relatando que o mesmo fazia toda a leitura da bula, da receita e acompanhava o seu tratamento. Nesse momento, reafirmou o compromisso de trabalhar os gêneros textuais, porque ele faz parte do cotidiano da criança. É um elemento de comunicação que ajuda a compreender a leitura, não como ato mecânico, mas a leitura como elemento de transformação de comunicação social. A iniciativa ajuda alunos na interpretação de notícias, receitas culinárias, poesias, fábulas, contos, lendas. Sara descobriu ali a paixão pela leitura. Ler é muito importante para o nosso conhecimento e para o futuro. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima. Créditos finais, produção Joyce Pires, Marcela Luiza e montagem Fernando Gaete, edição e texto Fernando Gaete, Camila Viagem, da Marcela. O projeto tem ajudado bastante a secretaria de registro que não consegue fazer trabalho remoto. Audiodescrição do áudio, narração do conhecimento, programação voz básica, grupo técnico, arquivos, Oportunidade de trazer um pouco da escola para dentro da nossa casa.